Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast. O nosso tema de hoje é representatividade e visibilidade da comunidade LGBTQIA+, na televisão. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Vozes coloridas. Meu nome é Herbert Fioreso, sou social media, influenciador digital, e hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui com o jornalista Michel Victor Queiroz, que trabalha no mercado da comunicação há 19 anos. Ele já passou pelo Grupo Jaime Câmara, G1, O Povo, o Sistema Verde Mares, e atualmente ele está à frente da empresa The Press Comunicação, que ele fundou em 2022. Aqui também estamos com Rafael Rudolph, que ele é ator, fotógrafo e diretor de arte, e ele atuou nos longas A Rosa Azul de Novales, Desaprender a Dormir, A Alegria à Prova dos 9, dirigiu e atuou no curta O Homem de Verdade, e atualmente ele está na estrada atuando com a peça teatral Bicha Oca, aqui na nossa cidade. Você se apresentou com ela ontem? Domingo e segunda. Domingo e segunda. É. Vamos começar então, meninos. Na televisão, a gente sente uma falta de espaços fora do meio para a gente falar das nossas trajetórias, né? Isso acontece no mês do orgulho, no jornalismo isso acontece muito, na dramaturgia também. E a gente vai debater aqui sobre os entraves do que a comunidade passa nesse espaço, né, que alcança as grandes massas. Na internet a gente já tem uma abertura maior como produtor independente, nos teatros também, mas a televisão ela ainda é muito moralista sobre muitos aspectos. Eu nem sei se moralismo é a palavra correta a ser usada. Eu acho que é. Concordo, ainda é. Porque eu não acho que as nossas vivências elas sejam imorais. Nos colocam nessa caixa, mas... Eu acho que a TV está preocupada com a audiência. E ela é gerida por grandes produtores milionários que querem dinheiro e tem patrocínio. Então, você não vai colocar coisas que podem dar problema para uma marca X milionária. A diferença, pensando TV, eu como ator e diretor, pensando TV, cinema e teatro, é que no teatro, especialmente, você pode falar absolutamente de tudo que você quiser. Por muito pouco dinheiro, você consegue fazer alguma coisa. Um trabalho autoral, independente, no cinema também. Por mais caro que seja cinema, eu tô com um filme na Mostra Digo que foi feito com R$0. Dependendo do que você conta, é possível. Uma narrativa muito queer, muito pessoal, que nunca passaria na televisão hoje. Então, eu acho que tanto o teatro quanto o cinema pautam os temas antes. Eu acho que é onde formaria o público. O problema maior é que a gente, no Brasil, o cinema nacional, na realidade, ele é visto por muito pouca gente. O que entra em cartaz, de fato, costuma ser os filmes da Globo Filmes, que é quem controla a televisão também. Então, a narrativa é controlada por um grupo muito específico. Então, as nossas vivências queer, LGBTQIA+, elas são simplificadas para a TV. E elas são feitas para as pessoas heteronormativas nos aceitarem, tentam aos pouquinhos, mas sempre testando, tentativa e erro, para não causar rebuliço para as grandes marcas. De fato, concordo em parte, né? Boa parte, inclusive. Tive essa vivência, foram 16 anos de mercado, passando por 3 afiliadas da Rede Globo, seguindo o padrão Globo dentro do jornalismo. Então, eu posso falar com propriedade que era também um desafio, né? Entende-se que não é uma empresa de filantropia, que tem um alcance, o maior alcance de midiático, com certeza. Não estou aqui fazendo um juízo de valor do que é certo, do que é errado em relação às políticas editoriais do grupo. Mas, obviamente, não é uma empresa de filantropia, né? Existe, principalmente nas produções na ficção, houve tentativas, né, de transgressões positivas, como o tão demorado beijo gay dentro de uma novela, em que foi gravado para uma novela, mas devido a uma grande rejeição, cortou-se na época, justamente por essa lógica. Existe um patrocinador, existe alguém que está bancando aquilo ali.
e existe o público, o cliente, o consumidor daquela marca. Isso daí eu nunca, dentro do jornalismo, recebi uma orientação e eu passei por cargos de chefia. Então, falo com maior naturalidade e tranquilidade, porque eu não estou mais dentro do mercado de mídia. Eu estou agora dentro mais dos bastidores, né? Na parte de gestão corporativa de comunicação de marcas. Mas nunca houve uma... Mas a gente sabe que existe, sim. Existe uma lógica capitalista, a empresa ela precisa funcionar, obviamente, como patrocinador. Existe um peso do patrocinador dentro de qualquer veículo de comunicação. Precisa se viabilizar financeiramente para ter também uma produção com a densidade tão aprofundada como a gente tem nas produções ainda, como eu estou falando, não fazendo um juízo de valor do que é bom, do que é ruim, não estou aqui para isso. Mas existe, obviamente, uma qualidade que é inquestionável de produções que são realizadas aqui no Brasil em termos de novela. É exemplo para o mundo, né? Então, mas existem transgressões positivas, mas ainda é inexpressão, são coisas inexpressivas, né? A gente ainda vê muito quando se coloca um homossexual dentro de uma novela, principalmente, por exemplo. Ele sempre vai ser, aliás, não sempre, a maioria das vezes vai ser o gay estereotipado, né? Não que não possa ter, mas nós temos uma comunidade com diversas camadas, diversas representações, mas insiste sempre naquele que vai ser o cômico, o engraçado, o que não é respeitado. Recentemente, a gente não precisa ir muito longe. A gente teve uma novela que houve um romance, teve o beijo, mas o principal personagem era um gay bastante estereotipado, que existe. Mas por que não se explora tanto dentro de uma novela de maior audiência, que é a maior audiência hoje, dentro de um veículo aberto? Por que não tem o gay que também... quais são as outras camadas? Agora a gente tem Renascer, uma personagem que é trans, que está enfrentando, está se discutindo mesmo dentro de um remake, mesmo de uma releitura. Então, assim, eu ainda considero muito inexpressivo. Ou produtos específicos para a comunidade. Sim, exato. Não tem. Ainda não tem. Há a tentativa, há realmente algumas quebras de linhas editoriais que até pouco tempo atrás não existiriam. Mas para a né? Globo, por exemplo, é difícil, porque ela também tem que ser relevante, né? Os assuntos, porque a internet pauta tudo. Sim. As pessoas já viram beijo gay fora da Globo. Não é muito Exatamente. difícil de ver. Mas acredita que houve uma rejeição cafona ficar nessa muito, negalinha. mas ainda existia uma reação extremamente negativa, porque a gente vive uma polarização no país, né? Sim. E ainda existe, mesmo falando que há um grupo, que há uma rejeição gigantesca contra o maior grupo. Eu estou falando a Globo, mas porque é o maior grupo de comunicação que tem no país. E se Mas, eu não estiver enganado, um único mas aberto houve. que ainda retrata mesmo que minimamente as Olha, realidades. Né? reações Homossexuais, devido ao beijo gay da transexuais. última novela que antecedeu Renascer. Confesso que eu não assisto mais. Não assisto TV aberta, é muito raro. Houve pressão para quem estava patrocinando a novela para deixar de patrocinar, ou, tipo, se tem um banco que está patrocinando aquela novela, os clientes estavam querendo fechar a conta. Houve esse tipo de reação. Houve tuitaço, houve diversas reações. Aí, como eu falo, são algumas transgressões, que não são transgressões, mas diante do olhar desse tipo público específico, mas que é considerado ainda assim, para o mercado ainda, a Globo ela ainda está à frente de diversos outros veículos, como a gente provavelmente nunca vai ter acesso a qualquer produção que seja nesse sentido dentro da Record, na minha visão. O que eu entendo do que a gente conversou aqui, então, é que a solução, ela não é o produto final, né? Se trata, então, dentro de uma política pública onde nós vamos ser mostrados e aceitos e respeitados, né? Tirando, assim, todos esses valores religiosos que são colocados em dogmas que, às vezes, a gente nem gostaria de seguir, mas tentam nos enquadrar e nos fechar dentro deles. Então, se o problema da ausência da nossa representação, e não só da nossa como homens gays, bissexuais, mas as pessoas trans, queer, vem desse lugar da sociedade ainda não abraçar. E com isso existem os boicotes, com isso existe um ataque virtual, né? Tem mais ameaça de boicote do que boicote, né, na real. Sim. A direita faz um escarcéu, ameaça boicotar, e o banco ziliardário
que vai perder nada com esse boicote, fala que vai parar de patrocinar. Então, eu acho cruel, na verdade, essa lógica capitalista. A presença... Eu não sou nenhum especialista no assunto, confesso, mas eu tenho uma vivência tanto de mercado como na minha vida pessoal. Também sou gay, assumido, tudo certo. Eu também sou gay. Sou gay, é bom avisar, né? Todo mundo aí, ó, gente. Caso não tenha percebido, eu Não também tenho sou. várias camadas aqui, né? Então, assim, eu tenho um marco dentro da televisão que, assim, na minha juventude foi uma coisa de eu... Caramba, tem um gay dentro da televisão que, nossa, que me marcou bastante, que não era dentro de uma ficção ou algo dentro do humor, né, que sempre era retratado como algo negativo. O Jean Williams, no Big Brother, para mim, como experiência pessoal, ele foi um marco de uma referência de um homossexual que ele conseguiu, inclusive, ser ganhador de um reality show que é líder de audiência. Eu nem sonhava ainda, eu acho. Sendo nordestino. Tipo, ele não é o gay pra dona de casa, aceitar o gay... Ele se maquiava no Big Brother, gente. o Quando gay que um Faria homem na Lima, televisão, o gay, num programa de maior audiência... Sabe, ele se maquiava, ele dançava, ele vivia a liberdade dele dentro de um canal gigantesco, dentro de um programa, ainda não 100%, né? Não sei nem assim, mas naquele meu momento, naquela minha experiência, naquele momento que para mim, a minha vivência da juventude, a minha homossexualidade foi muito pesada, né? Nordestino, família muito tradicionalista... Todos os preconceitos, rejeição, sofrimento. Então, ver aquilo ali teve um impacto, uma representação para mim, de fato. Assim, foi um marco ter visto. E foi importante. Então, é nesse momento que eu começo a entender a importância de verdade da televisão, como que ela tem esse poder. Tinha. Eu acho que hoje em dia diminuiu bastante, confesso. Mas... Ainda naquela época, a internet ainda era aquela discada. Tinha que ficar até meia-noite lá esperando para poder pegar. Ainda não tinha internet de alta velocidade, nem todo mundo ainda tinha acesso, se eu não me engano. Gente, eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que não. Nem todo mundo tinha acesso a um celular com internet. Não tinha essa coisa do smartphone, né? Não, né? Então, não. Porque assim, depois da Covid, a minha memória ficou muito confusa. Então, anoto tudo. Mas, assim, foi um impacto. E aí, a partir disso, a gente hoje consegue ver. E outro impacto para mim, realmente, foi quando eu acredito que não tenha sido o primeiro, não. Eu acho mais o primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional. Mais uma vez, não falando de juízo de valor, mas... ter um gay assumido, reverberando dentro do nacionalmente, vendo discussões em redes sociais, colocando isso em pauta, vendo veículos de comunicação reproduzindo. Primeiro gay assumido a apresentar o Jornal Nacional. Independentemente de juízo de valores da pessoa, Matheus Ribeiro, ou do editorial Jornal Nacional, ainda é o jornal de maior relevância e audiência do país, né? Ali também foi um marco profissional para mim. Eu achei assim que... Que ano foi isso mesmo? Acho que foi um ano antes da Covid. Foi 2019. Foi agora. Foi 2019. Foi um marco assim. Eu tenho outros marcos assim que eu poderia listar aqui. Então, mas você tem quantos anos? Desculpa. 37 anos. Então, crescendo, criança, adolescente, você tinha essas referências? Tive a primeira TV? vez. Não tinha. A primeira Eu vez também que não. eu tive foi... Não, olha, eu vou falar assim... Eu tinha essa coisa que eu sempre teve esse lado artístico, né? Participei muito tempo de teatro, eu canto, já dancei também, eu fazia danças folclóricas. Eu sempre tive essa ascensão da comunicação, de gostar de... Enfim, mas eu não tinha, inclusive, era algo tão fechado na minha cabeça, essa questão do acesso ao mercado de trabalho, que eu tinha certeza, quando eu entrei no jornalismo em 2005, se eu não me engano, eu tinha certeza, eu vou trabalhar no bastidor. Não, eu já sei que eu vou trabalhar com produção, posso trabalhar com a direção. Porque você é gay. Porque eu me considerava que isso ainda não... ter isso na televisão, ter no jornalismo, ter um repórter como a gente tem hoje, vários repórteres, vários âncoras, quebrou-se essa
essa barreira, pelo menos assim. Mas no fundo, ninguém se importa. Ninguém se importa, mas existia essa coisa do se Sim. importar. Assim, muita gente Sim. teve a sua carreira, muitos atores perderam os papéis de galã quando se Ator, assumiram. mas é muitos diferente, eu muitos acho. jornalistas perderam o seu espaço. Quando qualquer pessoa que tivesse na visibilidade da televisão, ela não poderia. Eu não sei, assim, até mesmo tinha que ser heteronormativo para estar na câmera. Sim, sim. Diante de uma câmera você tinha que se portar. Até hoje eu guardo muito esse estigma. Uhum. Quando você vai ver, assim, quando eu ia... Aí sim, com o tempo eu fui percebendo e houve essa abertura de espaço. Aí foi quando eu comecei a apresentar jornal, quando eu fazia ao vivo pro J1, por exemplo, ou pro J2, pro Bom Dia Goiás, pro J1. Quando eu fazia as chamadas, todos os dias estava lá, Lê Agora no Popular, que eu todo dia estava lá na carinha, lá passando no horário nobre da Globo, fazendo essas chamadas. E eu não me importava. Eu não, deixa eu ser mais natural. Deixa essa coisa da naturalidade. Mas essa ruptura, ela não veio do espaço gay. Ela veio daquelas chamadinhas do G1 com aquela Mari Palma e com o Cauê, que eles entravam tatuados e que aí se conversou em relação a ter uma naturalidade na televisão. E aí foi quando eu descobri, assim, da minha questão profissional dentro do jornalismo, que não, assim, aí eu fui vendo o Matheus Ribeira, gay assumidamente, e outros âncoras e outros jornalistas também lá no Ceará, que tiveram uma formação jornalística perto comigo e hoje também é âncora. Então, assim, os espaços, eles estão sendo abertos, mas eu ainda acho que são inexpressivos e eu ainda percebo que a gente tem a tendência de seguir um padrão. Uma heteronormatividade. Você é gay assumido, ok, mas você é heteronormativo. Você performa o masculino. Né? Pronto. Isso, Sim. eu fico pensando, quando que vai ter a apresentadora trans? Quando que vai ter uma apresentadora travesti? Sim. Ainda eu consigo visualizar essa lacuna. Não por competência. Tenho Claro que amigas trans, travestis. Quando que a gente vai ter o... eu tenho medo de utilizar termos errados, mas o gay que não seja heteronormativo, que vai ser mais... Enfim, o mais natural afeminado. possível, afeminado. Não sei se esse termo... Eu não gosto desse termo. Não sei se ele é correto, mas enfim. O gay afeminado... Então, assim, quando que a gente vai ter essas outras camadas? Só ser assumido, não, para mim, hoje, não é mais o suficiente. Sim. Sabe? Não é mais o suficiente. Isso, para mim, não é mais é como se fosse assim, ok, gay, mas você... Sabe assim, quando a pessoa fala, ele é gay, mas aquele preconceito super embutido, é gay, mas ele é comportado. Mas ele é normal. Ele é gay, isso. isso. Nossa, é isso. E quando que a gente vai ter? Quais as outras camadas dentro da nossa comunidade? Quando que a gente, de fato, vai ter LGBTQI+, nesses espaços? Na produção cultural tem essa diversidade começando a aparecer. Né? Tem a gay afeminada na novela. O jornalismo acho que vai mudar. Eu não sei. O jornalismo na TV ele é engessado para todo mundo. Você tem que perder o sotaque. Sim. Você quer ganhar a rede nacional. Você tem que ter um tipo de corte de cabelo. Você tem que ter um tipo de postura fora do jornal. A sua roupa tem que ser padrão. A Você maquiagem tem que ser o padrão. boy sapatênis. Para sempre. E discreto. Exato. Mas isso é que você... Enfim, eu acho que o grande problema também, tanto para audiovisual, especificamente TV, quanto para o jornalismo na TV, é que são os padrões de uma rede de TV única, basicamente. Se a gente tivesse uma diversidade também de canais, de propostas, de público, formação de públicos muito diversos, a gente caminharia mais rápido, no sentido de criar outras possibilidades, outros lugares. A gente avançaria muito mais rápido. E a gente fica na dependência do streaming agora, pelo menos na produção cultural. Que vem de fora. Também dá essa abertura, né? Para que a gente conte tramas mais profundas sobre outras realidades que não é muito normativa, porque a gente não é uma transmissão igual para todos, né? A gente tem a opção de escolher aquilo que a gente quer ver. Tem de tudo lá. Em Netflix, por exemplo, tem coisas que são... Tem categoria, bem de né? tudo, mas a produção nacional aqui no Brasil, de fato, é muito restrita. Né? Lá fora,
Estados Unidos, Reino Unido, enfim, na Europa, se você quer produzir um filme ou uma série queer, não só no tema, mas na forma, é capaz de você conseguir. No Brasil, como eles são americanos, eles olham para o mercado daqui como brasileiro é consumidor de novela. Então a produção nacional vai se limitar num registro de atuação em temas muito específicos. Sim. Então, se você quer produzir um conteúdo no Brasil para streaming, você não pode, é muito limitador. Como seria para TV. Sim. Então, por enquanto, aqui no Brasil, o streaming não está deixando a gente produzir coisas muito incríveis. A gente consome de fora. Mas produzir mesmo aqui, não vejo. Com a estrutura, com o incentivo, de fato, não. Não. Eu não consigo também, não. Enxergar que ainda há no ar, o que eu percebo, né? É uma percepção. No ar, assim, olha, a gente já está fazendo alguma coisa. É condescendente. Já estamos fazendo alguma coisa. Como, por exemplo, agora a TV Globo ela vai exibir alguns especiais dando voz, né? E vai ter um especial abordando a comunidade LGBTQI+. Só que isso são coisas esporádicas, né? A gente vê como são em doses homeopáticas, não há uma entrega. E eu não estou falando só de Globo, não, mas ao mesmo passo que eu vejo, isso me deixa muito feliz, tá? Porque é uma coisa que eu gostaria muito e eu estou vendo que tem movimentos assim interessantes e que o mercado está começando a apostar. Por exemplo, a gente hoje no YouTube tem um canal específico que é o Dia TV. O Dia TV, se você vai ver a programação, a produção dele, tem lá drag, travesti, trans. Então, é na internet que tá o rolê. Exatamente, mas aí você pode pegar que a televisão está sendo pautada pela internet. Tá. Quem é que está fazendo o papel? Quem foi selecionada para fazer o papel de vilã na próxima novela da Globo? A Maísa. A Maísa não tem uma experiência para segurar um peso teatral, um peso de atriz para pegar uma novela. Não. Hoje está sendo considerado o quê? Números. Quais são os números de impacto da rede social dela? Como que aquilo vai reverberar? Porque vai ter o quê? O peso comercial. De fato, é isso. Da mesma forma que a blogueirinha, né? A personagem, acho que o nome dele é Bruno. Cara, só se falou nas entrevistas que a menina que é drag ou é travesti? Ela é drag. Ela é drag, é uma drag, né? É uma drag. Pronto, a blogueirinha... Ela diz que é uma mulher. É uma personagem... É, drag, isso. E só se falava no período da entrevista que quando ela entrevistou a Mari Maria, quando ela entrevistou... Bruna Marquezine. Foi épico, gente. Foi pra fora aquela coisa do... Qual o seu arrependimento? O seu livramento. Que é o que aconteceu. Pessoas. Ela ganhou um quadro em um dos jornalísticos, também de maior audiência. Horário nobre, num domingo, que é aquela coisa super tradicional. E assim, tá ok. Como eu falo, existem uns espaços acontecendo e que a minha esperança, eu, como comunicador, como jornalista, a minha esperança é que a gente consiga ser uma exigência do público que nós que a gente possa lugares, né? Que a gente possa ocupar, nós podemos assim, que a gente possa ocupar a partir mesmo dessa necessidade que a internet vai gerar. Não tem mais como fugir, sabe? Porque eles estão vendo o quê? Ao passo que a audiência na internet, a audiência de views, as visualizações, elas aumentam, simultaneamente a da TV diminui. E a sua vivência, assim, como diretor também, né? Além de ator, eu vi que alguns dos seus trabalhos, eles são pautados e direcionados para temas da nossa realidade, né? Da comunidade LGBTQIA+, né? Essa sua inquietação de falar da nossa realidade, ela veio das suas vivências particulares? Ou você teve um pouco de incômodo em relação à televisão, que não mostra a nossa realidade de maneira muito limitada e homeopática? Então, no meu trabalho, uma questão... isso vai mudando, mas eu estou num momento em que eu estou investigando muito o sexo. E o sexo gay, não dá nem para falar da comunidade. Não, o sexo gay. Isso não vai passar na TV. E
É uma investigação pessoal. Sim. Tem e eu acho interessante porque não dá para falar por toda a comunidade, mas os homens gays, eu acho que a nossa identidade ela começa a se formar por essa pulsão sexual, sabe? É quando eu, pelo menos, percebi que eu era realmente gay. Foi lá na adolescência, com os hormônios explodindo, e aí eu não tive por onde fugir da realidade. E a gente estava falando de representatividade gay, queer na TV. A televisão me apresentou no Domingo Legal dos anos 90 muita coisa que confirmou reiteradamente a minha homossexualidade no domingo para a família ali. Veladamente. Banheira? A banheira, G Magazine, Que sempre eles lançamento, falavam, ia lá, o Gugu errava de propósito para tapar, e eu via coisas com os meus pais no sofá. Assim. E era normal, mas não era constrangedor para eles, mas para mim era muito. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu agora que sou um homem adulto, pensando nessa pulsão de vida mesmo, né? Erótica, daquele adolescente que eu fui. Como isso traz vergonha, como isso traz... principalmente vergonha. Eu tinha vergonha, é uma coisa que você esconde, é uma coisa que você reprime. Às vezes é um medo de perder o amor da família, de não ser aceito pelos amigos. De não ter amigo, e a perspectiva era de não ter ninguém. Eu não vou constituir família, eu não vou ter amigos, eu não vou ter um amor, eu não vou casar, vou morrer sozinho, eu vou morrer de AIDS, eu vou morrer atacado por skinhead. Era isso que passava na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu só queria consumir imagens e sensações como qualquer adolescente. Mas um menino ou uma menina heterossexual, eles não se fundam. Eles são o que a sociedade já mandou. Então, isso não tem um peso que tem, acho, para homens gays e para mulheres lésbicas, eu diria, especificamente. Essa descoberta da sexualidade na adolescência. E não ter ninguém na televisão pautando isso. E eu sou de São Paulo, da periferia de São Paulo. Cinema era para ver blockbuster, museu não tinha, teatro não tinha, então era tudo na TV. Eu não via a realidade gay na TV. Não existiam lésbicas. Quando existiram lésbicas, elas foram mortas lá na Torre de Babel, no shopping, na novela. Exatamente, porque houve uma rejeição gigantesca. Uma rejeição gigantesca. Não existia. Então era desesperador para mim lá. E eu sou de São Paulo, que em tese é um lugar em que eu poderia ter mais acesso a coisas. Não tinha. Na periferia de São Paulo, parecia que só existia eu como homossexual. Não existia mais ninguém. É pesado, né? Porque nem na TV existia, então assim... Então não existe. As pessoas são todas... Eu sabia que existia, mas essas pessoas são todas no armário. E aí essa diferença do alcance não deveria ser. O teatro ele ainda é um pouco restrito, não é todo mundo que vai ao teatro, não é todo mundo que assistem aos curtas independentes. Assim, existem pessoas interessadas, mas o que pega a massa mesmo ainda é a televisão. Sim. Você acha que quando você era mais novo, a ausência de personagens onde eles não eram, por exemplo, ridicularizados na Praça é Nossa, a falta de referências de casais homoafetivos e a gente não tem as nossas histórias contadas, e essa questão da TV aberta, ela lidar com o sexo de forma muito, muito tranquila, porque essas mesmas novelas desse horário passam cenas de relações sexuais entre casais héteros, que geralmente são os mocinhos, né, da trama e tudo mais. Os corpos belos. Né? Os corpos belos. E aí não se existe uma polêmica em cima dessas cenas sexuais, né? E quando é um beijo gay, por mais singelo que ele seja, existe também uma rejeição muito grande. Então, eu crescendo, eu sentia muita carência de filmes gays. Mas aí, logo que eu comecei a investigar, já adolescente, já sabendo ir na Blockbuster, enfim... Eu me frustrava porque era sempre uma historinha de amor, né? E ser gay é muito mais que isso, né? Sim. Porque tem esse discurso de que o amor vence e tal. Gente, não é sobre isso, né? É mais que isso, é diferente.
E eu acho importante também na produção audiovisual avançar disso, né? Uma pessoa queer, ela é mais do que quem ela quer trepar ou quem ela ama. Tem mais especificidade ali. Então, o que eu produzo e o que me interessa geralmente não tem a ver com encontrar o amor da vida, sabe? Mas essas coisas, de alguma forma, fizeram com que eu acreditasse nisso por muito tempo. Eu fui casado por 13 anos, como homem, acreditando que eu tinha encontrado o amor da minha vida e que eu estava vivendo uma história de amor, como nos filmes Mamão com Açúcar, que ou terminavam assim, ou terminavam com um morrendo tragicamente, Sempre. ou com o jogador de futebol americano. E que era ou uma frustração, ou viveu feliz para sempre. Eu achei que eu estava vivendo feliz para sempre. Então tem que ter cuidado também na produção de conteúdo para TV, para cinema, para teatro. Uma responsabilidade nossa, da comunidade, de não ficar plantando ilusão ou querer reproduzir uma norma heteronormativa de família, de amor, de... O queer real, para mim, é problematizar tudo. A forma, o discurso, não é só representatividade, entendeu? Especialmente para os G e L do GLS, que já estão em pauta há muito tempo, já tem coisas conquistadas. A questão da representatividade da comunidade trans, por exemplo, pura e simplesmente hoje, eu acho fundamental. E para uma pessoa gay, já foi, já tem. Eu acho que já sabem que existem gays, as pessoas não ficam mais fingindo que não existe. Né? Não sei, eu sou de São Paulo, eu não sei como está aqui em Goiânia, mas as pessoas sabem que existem gays, né? Sim. Não fica aquela coisa Vladimir Putin de que não existem gays na Rússia. As pessoas sabem. Então acho que a gente tem que avançar. E a gente avança a passos de tartaruga porque as pessoas, realmente, o teatro é uma coisa que ou as pessoas não vão, e tem a questão de você tem que estar lá naquela hora marcada, presencialmente, é um limite de pessoas, é um alcance menor, mas muito profundo. Porque se você assiste uma peça de teatro que te toca, você estava lá, entendeu? É uma lembrança, uma memória que é diferente de assistir um grande filme. Você estava lá, você viu, você sentiu cheiros, você ficou com medo. Tem uma coisa mágica no teatro. Então, o impacto acho que é muito forte. E não existe uma resistência, assim, do público igual ao público de televisão. Você acha que as pessoas que vão ao teatro, elas têm a mente mais aberta para aceitar, tipo, alguma cena mais explícita entre um casal homoafetivo? Depende do espetáculo. Um grande espetáculo de globais montado num shopping center, as pessoas vão ficar ofendidas, provavelmente. Mas dá para você fazer teatro de formas mais independentes. Dá para você ter uma mão da autoria, uma autoridade da autoria. Eu tenho até uma experiência com esse tipo. Eu frequento tanto teatro mais alternativo, que eu nem considero alternativo, porque eu gosto bastante. Mas eu fui a um teatro em São Paulo, na peça do Ney Matogrosso musical, Homem com H. E, dado o momento da peça, falava-se sobre a ditadura. E, obviamente, a gente tem lá Ney Matogrosso na peça Cazuza, muitas críticas, né, em relação à ditadura. E teve reação negativa da plateia de imediato. Mas em relação à ditadura? Sim. Então isso é complicado. Porque existe o quê? A polarização ainda, aquela coisa, né? Assim, gente gritando... Foi a revolução. Não, contra o Lula e pessoas a favor do Bolsonaro. Assim, A polarização era no contexto, essa, e a favor da ditadura. a polarização e sendo a favor da ditadura, que aquilo ali Durante o foi espetáculo. desconfortável. De pessoas que pagaram ingresso para ver Pagaram o ingresso Ney para Matogrosso. Ney Matogrosso, porque tem sempre aquele senhorzinho, aquela senhorinha que vai, né? E foi em São Paulo, e eu fiquei realmente com esse mesmo pensamento. E assim, uma peça também formada, assim, a todo momento, falando da sexualidade mesmo, assim, falando da cena musical, da representação musical do Ney Matogrosso, mas extremamente sexual também, porque existe uma proximidade. O próprio Ney Matogrosso fala isso bastante em entrevistas. Mas eu tenho esse exemplo que me impactou, por incrível que pareça, mesmo num circuito desses mais midiático, tendo lá
um apoio maior, né? Mídias televisivas dando essa visibilidade para peças teatrais com esses atores mais famosos, ainda teve também. Eu consegui ser impactado por isso. Foi um registro que, quando você falou, ficou na minha mente. Então. Você falou que trabalha na área de comunicação há 19 anos, já vivenciou Isso. muita coisa no jornalismo. Hoje a gente tem muitas referências, pelo menos dentro do nosso estado, né? De jornalistas que são dentro da comunidade, que são Sim. gays. Mas isso é muito recente, os avanços, né? A gente está aí nessa luta há décadas, há centenas de anos. Mas, pelo menos aqui no nosso estado, o conhecimento sobre essas realidades das vidas pessoais, amorosas, ela é muito recente. Dentro do Ceará e aqui no estado de Goiás, houve momentos onde você sentiu que você não tinha essa opção de se assumir, mesmo que você tivesse uma postura normativa? A minha vida profissional, ela é muito ligada à minha vida pessoal. Então, assim, eu vim me assumir com 24 anos. Né? Cheguei a ter relacionamentos com mulheres, por incrível que pareça. Mas me obriguei, né? Aí, na minha mente, aquele primeiro passo, né, para se assumir. Eu acho que eu sou bi, mas já sabendo que o meu desejo sexual era por homens. E, ao mesmo tempo que com 24 anos foi quando eu me tornei editor-chefe pela primeira vez. Assim, eu comecei muito novo no jornalismo. Dentro da faculdade, no primeiro semestre, no segundo semestre, na verdade, eu já tive oportunidades dentro da própria faculdade. Depois fui atuar dentro de um jornal, saindo do terceiro semestre. Então, assim, antes de me formar, fui contratado, e assim que me formei. Então, coincide muito com os 24 anos, quando realmente eu me formo, que eu me torno editor-chefe, e aí eu começo a ter minhas primeiras experiências sexuais. Mas isso não foi nem no Ceará, eu precisei ir para o Rio de Janeiro. Minhas primeiras relações, a primeira vez que eu beijei em público um homem, minha primeira relação sexual com um homem foi no Rio de Janeiro. Mas uma imposição 24 assim, por anos. parte dos Não, da contratantes, família. nunca. Não, existe uma coisa velada, né? Existe sempre aquela assim, olha, não mexe tanto a mão assim. Não mexe muito a cabeça. Aí manda pra fono, né? Aí a fono vai fazer um trabalho, tudo Pra bem, engrossar não sua é voz. dicção, porque hoje não. Hoje eu até ia comentar que hoje eles ainda não precisa tirar tanto sotaque. Você vai tá perceber que as melhorando. reportagens aí, você vê o regionalismo dentro das reportagens. Mas naquela época não, você vai pra fono pra deixar de falar mais anasalado. Então, assim, não é uma coisa direta que fala assim, você não pode ser gay. Mas para você aparecer aqui, para você apresentar o jornal, você tem que ter a voz mais firme, você não pode gesticular tanto. Porque senão não passa a credibilidade. Você não pode fazer isso, você não pode, sabe? Você tem que ser mãozinha aqui, postura. Olá, boa noite, sejam bem. A voz muda, você tem que impostar tudo, você não tem a naturalidade. Hoje eu consigo já enxergar, mas ainda tem esse padrão, mas era tudo Acho muito que a bicha não tem credibilidade para muito passar a velho. notícia. Não, exatamente. É isso. Por quê? A gente, durante muitos anos, a gente sempre foi ligado ao quê? Ao humor, ao engraçado. Como que um gay, a pessoa vai estar lá espalhafatosa, né? Vou usar a palavra de exemplo, que eu já escutei, muito espalhafatosa. Sofri preconceito? Sim, de equipe técnica, mas isso foi resolvido. Que eu nunca deixei. Porque, assim, as pessoas esquecem que a gente tem ponto eletrônico, a gente escuta. Às vezes vaza a piadinha, né? Então, assim, mas eu nunca deixei isso, que isso... não, vou deixar pra lá. Não existe esse deixa pra lá dentro do mercado. Eu sempre me impus muito dentro a minha vida privada, os meus amigos precisam saber. Aqui a empresa eu chego, eu tenho que trabalhar. Mas também nunca precisei... Aliás, no começo sim, mas depois eu entendi que eu não precisava ser um robô, nem um modelo. Tanto que nos meus últimos anos, acho que os 2 últimos anos no grupo Jaime Câmara foi quando eu tive a maior visibilidade, que realmente eu tinha a TV Anhanguera, né, com as chamadas noturnas que eu fazia, e o jornal que eu apresentava exclusivamente para a internet. Foi bem no período da pandemia. E lá eu não tinha roteiro, não tinha TP. Então, meu filho, era naturalidade na veia. Então, mas Quem isso- tiver curiosidade, é só procurar depois Prosa News,
Que aí tem lá, e você vai ver o Michel natural, assim, conversando mesmo com o Que é o público. carisma, que é o que engaja as Debatendo. pessoas. É isso. Elas querem ver um ser humano. Nossa, quando eu tava lá, o pessoal ficava no bate-papo, que entrava ao vivo nos streams, né? Facebook, YouTube. E aí, pronto, aí era conversa mesmo, de o pessoal me xingar e eu ler, o pessoal me xingando e eu responder. Então, a internet vai mudar esse registro, eu acho, Isso, também, do jornalismo. isso. Já tá Houve- acontecendo. já tá acontecendo. Como eu falo, o que vai moldar? Por que tem que moldar? Números. É implacável, você não consegue discutir com números. E isso o mercado sabe, as empresas sabem, os veículos de comunicação eles sabem. Precisa modificar. Ninguém quer ficar mais assistindo um jornal. Cabeça, off, aí entrada ao vivo, joga. Por que hoje os jornais, boa parte você vai perceber que os jornais são repórter na rua ao vivo. Aham. Você tem os VTs, mas os VTs eles diminuíram bastante. A gente tem um Bom Dia Goiás, que é um jornal de 2 horas e 30 minutos. Eu acho que das 2 horas e 30 minutos, apenas 30 minutos é de VT. As 2 horas é o âncora comentando, é um repórter ao vivo na rua, entrevistando um especialista. É todo formato de ao vivo, porque o pessoal está cansado. Para você prender, você tem que realmente dar voz ao público. Essa comunicação, sabe, vertical, essa comunicação, ela tá mudando bastante. Era imposta, né? Não tinha participação. Hoje você faz uma postagem, uma vírgula errada lá, já tem falando, olha, é culpa do estagiário, olha como os jornalistas estão se formando hoje em dia. É tudo muito exposto também para quem está fazendo comunicação. Nem tudo também existe um erro. A gente não é 100%, né? Então eu já cometi erros terríveis. Eu matei pessoas ao vivo, matar uma pessoa. Ou então estava ao vivo no jornal, chegou notícia de última hora. Olha, houve um acidente na Avenida Anhanguera, o motociclista foi resgatado com vida, graças a Deus. Aí eu fazia os meus comentários para preencher, né? Graças a Deus. Aí logo em seguida apareceu, mas morreu no hospital. Entendo. Assim, é essa coisa, mas as pessoas gostam dessa naturalidade. E depois tava lá todo mundo me zoando, né? Aham. Então, assim, mas mudou e precisa mudar porque os números são implacáveis. A gente sabe que a fatia do bolo, se você pega as pesquisas, é muito claro. Então, quem manda é o dinheiro vai mudar. A comunicação já se adaptou muito. Vai Sim. precisar se adaptar mais Aham, ainda, porque ainda. senão... Estamos Não aí vai. a passos de formigas. Nosso tempo está acabando. Vocês querem falar alguma coisa com o público? Mais alguma informação pertinente que vocês queriam passar para o pessoal de casa? Na câmerazinha de vocês? Agradecer então ao público que está acompanhando, quem está acompanhando em casa, quem quiser acompanhar também nas redes sociais, vou fazer aqui minha propaganda, @soumichelvictor. E agradecer a você também, papo muito leve, agradecer a você também. Obrigado. Adorei te conhecer, tá? Obrigado. Quero ir numa peça sua, por favor, me convide. Sim, eu vou convidar também todo mundo. O meu @ nas redes todas é Rafael Rudolph. Eu vou voltar para São Paulo, vou ficar em cartaz lá provavelmente o ano todo. Então, nas minhas redes vocês veem as datas e os lugares, porque vai mudar bastante. E o meu filme, Homem de Verdade, está circulando pelos festivais. Talvez role sessão em São Paulo, está rolando aqui em Goiânia. É isso. Queria agradecer vocês também, achei um prazer te conhecer. E você também, finalmente. Finalmente. Obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. Agradecer o pessoal que está aí nos assistindo. Quero fazer um convite para quem está vendo esse podcast para poder estudar mais sobre o assunto, para que quando haja uma reportagem a gente já não trate como humor um desrespeito a uma pessoa trans que é ridicularizada por um repórter quando uma reportagem vai acontecer, que a gente abra mais a cabeça para que o sexo deixe de ser um tabu dentro da televisão, o sexo entre homem com outro homem, homem com outra mulher, que a gente possa deixar de problematizar essa ausência de protagonismo dentro das televisões, que a gente sempre fica com personagens secundários, ligados ao humor, e que a gente tenha mais espaço na televisão, fora do mês do orgulho, para falar das nossas trajetórias, que a gente não se resume só às nossas vivências sexuais, à nossa orientação sexual, e informação na internet não falta. Tchau, pessoal de casa, assistam o próximo episódio. Tchau. Tchau.